certo com você? Espero que sim. Disciplina Matemática Financeira 1, com o assunto Regras e Arredondamento de Valores. Eu sou o professor e educador Paulo Elias. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Primeiramente, vamos trabalhar um pouco de conceito, né? Do que vamos retratar essa ideia de arredondar valores. Onde que eu vejo isso, né? Eu posso ver em vários conteúdos. Uma delas é estatística e outra é matemática financeira, certo? Então vamos lá. Daí tem os conceitos relacionados a essa ideia de arredondar valores. Vamos ler um pouquinho então. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo, que está situado à sua esquerda. Veja bem, se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, devemos manter inalterado o algarismo à esquerda. Ou seja, agora a gente vai ver na prática como é que conseguimos colocar essa ideia desses assuntos. Tranquilo? Vamos lá. Primeiramente eu tenho então a primeira ideia, números maiores que 5. Não é 5, mas maiores que 5. Só para mim ver essa ideia de maiores que eu tenho que verificar e tenho que colocar em prática a seguinte ideia. Quantas casas decimais eu quero que fique? Eu quero que fique 3 casas decimais? 4 casas? 5, 6? 1? Eu tenho que verificar qual que eu quero que fique. No meu caso, desse primeiro número aqui, ó, que eu estou passando aqui, eu quero que fique exatamente 4 casas. Então, voltei aqui, ó, 1 casa, 2 casas, 3, 4. Então, ou seja, esse valor que está aqui, ó, que é o 6, eu quero eliminar e eu tenho que verificar se vai subir. Esse número 8 ele vai subir ou vai se manter. Esse é o princípio que eu tenho que verificar. Então, como é que funciona isso? Como é que vai funcionar isso? É o seguinte. Então vamos lá. Então o valor 6, eu quero que fique 4 casas. Então vai ficar 3,675. Esse 6, ele é maior que 5 ou menor que 5? Ele é maior que 5. Então o 8 vai se tornar agora o 9. Então ele vai ficar dessa forma aqui. O 6 sai fora, como o 6 é maior que 5, vai ficar assim. Tranquilo? Vamos para o próximo número. Agora eu quero que fique somente 2 casas decimais. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3. Eu quero que fique 3 casas decimais. Somente 3 casas decimais. Certo? Então como é que eu vou fazer? Ó, eu tenho o valor 3,55. Agora eu tenho que verificar qual que é o próximo do 6. É o 7. Ele é maior do que 5, ele é maior que 5. Então esse aqui vai virar valor 7. Certo? Vamos lá embaixo agora. Eu tenho agora que fique 4 casas decimais. Então eu vou ter o valor 45,654. Eu quero que fique 4 casas decimais. Então o 8, eu tenho que verificar então qual que é o próximo do 8, que está aqui, o que é o último. O que está aqui no caso é o último, então é o 9. Ele é maior que 5? É, então o 8 vai se tornar 9. Certo? Vamos para o próximo aqui. Eu quero que fique aqui, ó. Vamos ver, tem 4 casas, 5, 6 casas decimais. Eu quero que fique 6 casas decimais. Então vamos lá. 654,1, 2, 3, né? Tem 3, 4, 5, ó. 4, 5. Agora o 8 que eu falei que quero que fique quantas casas decimais? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então eu quero saber aqui o 8, né? Então qual é o próximo do 8? É o 7. O 7, ele é maior que 5? Ele é. Então aqui vai se tornar 9. Certo? Então esse é o caso quando os valores são maiores que 5, dependendo da situação da onde você quer que fique a casa decimal. Tranquilo? Vamos para o outro caso. Então, o número menor que 5. Menor que 5. Certo? Vamos lá, vamos pegar esse aqui. Ó. Então eu quero que fique aqui 3 casas decimais. Então eu quero que vai ficar assim, ó. 4,65. Agora 3 casas decimais, né? Então quem é o próximo do 4 é o 3. É menor que 5? É. Então vai se manter o valor 4. Certo?
O próximo número que eu quero ver aqui também, eu quero que fique também, quero que fique 3 casas decimais. Então, ó, 56,76. São 3 casas decimais. Então, no 5 eu tenho que verificar qual é o próximo número. É o 4? É menor que 5? O número 4 é menor que 5? É. Então, esse aqui vai se manter o valor 5. Certo? O próximo aqui embaixo, mesma ideia. Eu quero que fique aqui, nesse caso aqui, 3 casas decimais. 7,65. 3 casas decimais. Então, o 4 eu tenho que verificar agora então, qual é o próximo número que tem atrás dele, que é o 2. O 2 é menor que 5? É. Então, vai se manter o valor... Vai se manter o valor 4. Aqui também, ó. Então, vamos verificar aqui. Eu vou deixar ele com 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Certo? Então, ó, tem o 4, o valor 13. Qual o próximo valor? É 4. Esse 4 aqui é menor que 5? Ele é menor que 5, então vai se manter o valor 13. Certo, pessoal? Então, eu tenho um caso, eu tenho 2 casos até agora. O primeiro caso, quando é maior que 5, que vai aumentar sempre o valor que é menor que 5, que vai manter o valor. Agora, eu vou ter um caso especial. Segundo, olha só, que interessante. Em conformidade com a resolução número 886/66 da Fundação IBGE, o arredondamento é efetuado da seguinte maneira. Se ao 5 seguir em qualquer caso um algarismo diferente de 0 e aumentar-se uma unidade no algarismo, permanece. Se o 5 for o último algarismo ou se 5 só seguirem zeros, o último algarismo a ser conservado só será aumentado de uma unidade se for ímpar. Presta atenção nisso, pessoal. Certo? Presta atenção nisso. A gente vai ver como é que funciona já já. Então vamos ver, pessoal, como é que trabalha esse princípio? Vamos lá, então. Vejam só. Nós temos, então, a seguinte situação acontecendo. Qual que é a ideia? Se ao 5 seguir em qualquer caso um algarismo diferente de 0, aumentar essa unidade no algarismo que permanece. Ou seja, em todos os meus casos nesse quadro, eu quero que fique somente uma casa decimal. Certo? Uma casa decimal. Então, ou seja, esse valor aqui, 2,352, eu quero que fique 2, e só uma casa decimal. Então, como eu sei que o valor é 5, certo? Eu tenho o valor 5 aqui. E nessa regra ele diz o seguinte, que o valor 5, se ele tem qualquer valor depois dele, qualquer valor depois dele, o valor vai aumentar, que é o 3. Certo? Então, ó, vai ficar assim, ó, 2, vai ficar 3? Não, porque eu tenho 5 e depois um valor dele, depois do 5. Então vai ficar 2,4. Certo? O outro caso aqui vai ser a mesma situação, ó. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Também quero que fique uma casa decimal. Eu tenho um valor 5, ele também fala o seguinte, ó, diferente do 0. Caso o último algarismo diferente do 0. Então vai aumentar aqui também, ó. Eu tenho 5, mas aqui o último é diferente do 0. Não é o próximo, é o último. Então vai ser 25,7. Certo? Aqui é a mesma coisa, olha só. Tem um valor aqui. E eu quero que, vamos ver o que acontece com esse valor aqui, que ela fique só uma casa decimal. Eu tenho 5, mas o último é diferente de 0. Então ele vai aumentar também, vai ficar 56,3. E aqui, vamos ver também uma casa decimal. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu tenho 4, vamos ver o que acontece com 4. Eu tenho 5, mas aqui o último valor é diferente de 0. Então ele vai aumentar aqui também, ó. Então 7,5. Certo? E agora tem um outro caso específico, que é o caso que ele vai manter o valor ou não. Vamos lá ver o que acontece? Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos ver o que diz o nosso enunciado. Se o 5 for o último algarismo ou se ao 5 só seguirem zeros,
Ó, se for 5 e seguirem zeros, certo? O último logaritmo a ser conservado só será aumentado de uma unidade se for ímpar. Se for ímpar. Olha só que interessante, só se for ímpar. Então, só voltando à nossa ideia, ó, mais uma vez eu vou falar para vocês, ó, nesse caso aqui, ó, se o 5, olha aqui o 5, olha aqui o 5, for o último algarismo, ele é o último, certo? Ou se ao 5 só seguirem zeros, no caso aqui tem esse lado aqui, ó, 5 e tem zeros, não tem nenhum valor final aqui, só zeros. O último algarismo a ser conservado só será aumentado de uma unidade se for ímpar. Aumentado se for ímpar. Vamos ver o que acontece então. Primeiro item aqui, eu quero que todos fiquem somente com uma casa decimal, não são duas, é uma casa. Eu tenho o valor 7 aqui, mas meu último aqui, ó, a minha ideia aqui é o 5, certo? Agora é o seguinte, segundo a regra ele fala o seguinte, se for o último, no caso o último, eu só tenho só o 5, certo? Só tenho o 5. E ele fala mais um pouco, se o valor que eu quero conservar, que é o 7, for ímpar, no caso aqui o 7 é ímpar, então ele vai aumentar, então vai ficar 24,8, certo? Mais uma vez eu falo para vocês, se o terminar no 5, eu quero que fique uma casa decimal nesse caso aqui, e o valor que eu quero conservar, que seria o valor 7, ele é ímpar, então ele vai aumentar, certo? Agora outro caso aqui, ó, esse valor aqui, ó, 24, o último valor é 5, só que esse valor que eu quero conservar, ele é par, então eu vou manter ele, olha lá. Tô entendendo agora? Esse valor aqui é par, mantém. Esse valor aqui é ímpar, aumenta. Vamos ver lá embaixo agora? Ó, tem esse valor aqui, ó, 24, eu sei que eu quero deixar uma casa decimal e eu tenho um valor 5 e sequência de 0. O que fala aí, ó, se tiver 5 e só seguirem zeros, então eu vou ter que, no caso, vamos ver a nossa regra. Lembrando que quando eu quero pegar esse valor aqui, é o 7, eu tenho que verificar se ele é ímpar ou se é par. No caso, ele é ímpar. O que acontece quando é ímpar? Ele aumenta. O outro caso aqui também, ó. Vamos ver, ó. Eu tenho 5 e zeros. Ele é par, então ele vai se manter. Certo, pessoal? Então, nessa aula que a gente vai ver, é importante, a gente vai ter alguns exercícios depois para fazer. E vamos caprichar, porque isso aqui vai ser importante para você depois, nas próximas aulas, utilizar essas ideias de arredondar valores. Certo? Valeu, até a próxima. Show!